Novamente, glória a Deus. Se você puder, irmão, dá um aviso para o seu irmão, fala assim: dá glória a Deus aqui na igreja, é de graça. Fala para ele aí, fala: glória a Deus é de graça, não precisa pagar não, amém? Você ficar pensando assim: eu vou dar glória a Deus não aqui, porque vai que depois vem a fatura, amém? Fala para ele: dá glória a Deus aqui é de graça, amém? Então vamos dar um glória a Deus bem bonito para o Senhor aí, amém? Glória a Deus. Isso, maravilha, maravilha. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Josué capítulo 5, versículo 12. Josué capítulo 5, versículo 12. Glória a Deus. Só esse versículo aí, irmãos, para nossa meditação de hoje. E depois nós vamos falar sobre o tema estrutura, amém? É isso mesmo aí. Josué capítulo 5, versículo 12. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Amém? Deixa eu ler mais uma vez. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Amém? Quem gosta de oração, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vou esperar você orar e abençoar a minha vida. Amém, irmão? Glória a Deus. Você tira a palavra do altar. Você colhe os frutos do altar. Então vou esperar você me abençoar. Amém? Isso, abençoa a vida do pastor Fábio, abençoa a vida do Cauã. Glória a Deus. O Emerson que está ali ministrando no teclado. Deus, nós não somos nada sem Ti, Senhor. Pai querido, esse altar é Teu. A nossa sede, a nossa fome é por Ti. Portanto, o Senhor fale. Não queremos a voz do homem, não queremos o pensamento do homem, nem a vontade do homem, mas nós queremos nos entregar para sermos instrumentos ao Senhor. Ministra tudo que o Senhor tem para falar para nós nesta tarde. Em o nome do Senhor Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém e amém. Irmãos, hoje eu estive ministrando pela manhã uma palavra sobre estrutura, e também estive ministrando no culto em francês. Foi uma bênção, irmãos. Hoje teve um irmão que aceitou Jesus aqui, foi muito bonito, amém? Ele recebeu o melhor presente no dia do aniversário dele, amém? Ele aceitou Jesus no dia do aniversário dele. Foi algo muito lindo o que Deus fez aqui hoje no culto em francês, amém? E portanto estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor, porque Deus colocou esse propósito em nosso coração para o mês de setembro: estrutura, amém? A igreja do Senhor precisa de estrutura, amém? Quem concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus, 2 amém. Quem concorda, diga amém. Amém. Isso, precisamos de estrutura. Queridos, a palavra estrutura tem a ver com organização, a palavra estrutura tem a ver com base, a palavra estrutura tem a ver com preparação, e portanto a Bíblia fala muito sobre isso. Embora nós, crentes, nós temos uma tendência a misturar assuntos que não podem ser misturados, amém? Por exemplo, nós misturamos muitas das vezes obediência com fé. Nós misturamos muitas das vezes preparação com acreditar, né? Que claro que são praticamente sinônimos, as duas coisas que eu estive falando. E substituímos muitas das vezes algumas coisas, e muitas das vezes a substituição nos afasta dos princípios. E se você observar bem, Jesus não veio anular nenhum princípio, Ele veio cumprir os princípios de Deus, amém? Então Ele nos ensinou a guardar e a viver os princípios de Deus. E portanto, ter uma estrutura espiritual é necessário, ter uma estrutura emocional é necessário, e também ter uma estrutura material é essencial. Então nós precisamos ensinar isso para a igreja do Senhor, amém? Porque algumas vezes você vai ouvir palavras, ou você vai ouvir louvores, ministrações ou conselhos de pessoas dizendo: a Bíblia diz, mas não diz.
A Bíblia disse isso, irmão, e eu te dou um conselho de Deus, né? E um conselho de Deus para você é esse. E aí você fala assim, poxa, mas então eu vou aplicar esse conselho. Mas você precisa analisar se a Bíblia diz isso mesmo, amém? Não pode pegar qualquer coisa e aplicar na sua vida. Você tem que ver se isso tem base na palavra de Deus, amém? Um exemplo. Eu estava ouvindo uma música essa semana, e a música dizia assim: se as pessoas se levantaram contra você, se as pessoas caluniaram você, se as pessoas te humilharam, entenda, aquele que é humilhado será exaltado. Eu falei, não, está errado. Não. Teve um até que falou amém, não sei quem é. Está errado. Não. A Bíblia não diz que você será humilhado pelos homens e a humilhação dos homens te trará exaltação. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É quando você se humilha para Deus, quando você se submete a Deus, você será exaltado. Então, não significa que quanto mais as pessoas pisam em você, mais Deus te honra. A Bíblia não diz isso. Isso está errado, está dentro de um contexto totalmente errado. Mas quanto mais você se submete a Deus, quanto mais você está debaixo da autoridade de Deus, que você se humilha a Deus, aí sim você será exaltado. Amém? Portanto, não é o resultado de uma vida miserável que vai te levar à exaltação. Não é o resultado de uma vida humilhada pelos homens, do tipo assim, quanto mais me pisa, mais eu cresço. Quanto mais o mundo me bate, isso também está errado, gente. Quanto mais o mundo, quanto mais eu apanhar na escola, ou quanto mais eu apanhar, quanto mais eu for humilhado diante dos homens, mais eu vou ser feliz. Não, Senhor, não é isso, está errado, amém? Você deve ser uma pessoa honrada aonde você estiver, amém? Alguém diga glória a Deus por isso aí, amém? Então, irmãos, vamos lá, nós precisamos analisar tudo na palavra de Deus, amém? Porque você precisa de estrutura para receber a bênção do Senhor. E qual é a estrutura para receber a bênção do Senhor? A Bíblia diz, a Bíblia nos dá respaldo, a Bíblia nos dá informações para termos uma estrutura para recebermos a bênção do Senhor. E qual é a estrutura? Se atentamente eu ouvir e obedecer a voz do Senhor, se eu aplicar os seus princípios, então eu serei abençoado por Ele. Deuteronômio 28, amém, irmãos? Está escrito na palavra. Portanto, é necessário uma estrutura espiritual, é necessário uma estrutura emocional, uma estrutura física, para poder sustentar, atrair a bênção do Senhor, amém? Quantos estão entendendo a palavra? E olha, as bênçãos do Senhor já estão preparadas, amém? Elas já foram liberadas. Quanto mais você aprende da palavra, quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, quanto mais você aprende que a sua mente é transformada, mais bênçãos do Senhor virá sobre a sua vida. Imagina que você tenha uma estrutura do tamanho desse tapete, e a sua estrutura só cabe algo que esteja no tamanho desse tapete. Vocês estão me ouvindo? Digam amém. Portanto, Deus vai te dar somente o que cabe em cima deste tapete. Agora, como eu creio que Deus, nessas palavras que nós estamos aprendendo aqui, Ele vai aumentar a sua estrutura. Agora imagina se você tem uma estrutura do tamanho desse prédio. O que vai acontecer? Deus vai derramar bênção sobre a sua vida do tamanho desse prédio. Amém? Era para você dar glória nisso aí, mas está tudo bem. Então, quanto maior é a sua estrutura, maiores são as bênçãos que você recebe, amém? Maior é a glória de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Portanto, nós precisamos aprender sobre estrutura. Pastor, mas a minha estrutura é a fé, só tem fé, não tem mais nada. Irmão, então você não entendeu o que é fé, porque a fé não substitui a estrutura. A fé não substitui, é necessário estrutura para ter fé, é necessário conhecimento para ter fé,
principalmente o conhecimento de Deus. E tem muitas coisas que nós pensamos que agrada a Deus, mas que na verdade não agrada. Muitas coisas que nós pensamos que estamos fazendo para Deus, mas que de repente nós não estamos fazendo do jeito certo, na hora certa e da forma que Ele gostaria que eu fizesse. Em muitos casos da nossa vida, vocês estão me ouvindo? Digam amém. Todo mundo assim quietinho e tal, é até estranho. Eu sei, é que você tá pegando bem a palavra. Tem muitas vezes na nossa vida que Deus manda eu fazer uma coisa para eu fazer, né? E de repente eu passo essa função para alguém. Se essa pessoa fizer no meu lugar, essa pessoa está cometendo um erro e eu também. Olha para você ver que bênção, né? Que nós estamos aprendendo aqui. Por quê? Porque é o meu treinamento. Se Deus chega para mim assim e fala assim: Fábio, essa semana eu quero que você corra 20 quilômetros. Oh Deus, tem misericórdia. 20 quilômetros. Cada dia você pode percorrer um tempo, mas essa semana eu quero 20 quilômetros. Então eu chego para os meus filhos e falo assim: olha, a ordem de Deus é correr 20 quilômetros. Então vocês vão, né, ide por todo mundo e corra 20 quilômetros. Né? A minha função era correr os 20 quilômetros, mas alguém está fazendo no meu lugar. E aí, irmãos, observe bem, a Bíblia diz assim, que Deus corrige Hebreus, amém? Hebreus diz assim, que Deus corrige aquele que Ele ama, e Ele castiga aquele que Ele tem por filho, amém? Então, irmãos, de vez em quando nós entramos dentro de um processo, da qual Deus não está nos abençoando, Ele está nos abençoando com um ensino, com uma correção. E o que acontece? Nós, que ainda não temos a estrutura do Senhor, nós estamos sendo treinados, tratados naquela posição, naquele lugar onde o Senhor nos colocou. E o que acontece? Alguém destreinado, despreparado, percebe aquele castigo e imagina que é o inimigo, o diabo está furioso contra essa pessoa. E o que acontece? Essa pessoa então, agora se coloca dentro do problema do outro. Sabe o que vai acontecer? O chicote vai comer nos dois. Porque Deus continua a preparação na vida daquela pessoa. Então, fazer o bem, sim. Ajudar pessoas, sim. Mas na direção de Deus. Porque se você, de repente, estiver diante de alguém que está sendo treinado por Deus, se você está ajudando alguém, ou está entrando na batalha de alguém que está sendo castigado por Deus, você entra dentro do processo dele. Você entra dentro do processo de ensino que ele está vivendo, e de repente você fala assim: rapaz, mas por que as coisas começaram a dar errado na minha vida? É porque você entrou, olha para mim gente, vocês estão me ouvindo? Você entrou dentro de um processo que não é seu. Você está indo contra Deus, porque quando Deus quer te usar para abençoar alguém, Ele usa você para abençoar alguém. Mas quando Deus quer treinar alguém, Ele não vai usar você para abençoar essa pessoa. Amém? Porque Ele está castigando, porque Ele está treinando, porque Ele está filtrando o caráter dessa pessoa. A melhor frase talvez seria essa. Porque se você entra, irmão, você interrompe o processo de Deus. Já imaginou você lutar contra Deus? Você quer ajudar alguém que Deus não quer ajudar. Você quer tirar um fardo de alguém que Deus gostaria que essa pessoa entendesse o peso desse fardo. Eu estou dentro de um assunto tão complicado que qualquer palavra errada seria complicado de falar. Mas é muito importante você entender isso. Não, pastor, eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar. Até para fazer o bem é necessário sabedoria. Até para você ajudar alguém é necessário muita disciplina. Por quê? Porque a nossa estrutura está firmada no Senhor. Amém? Pastor, teve uma pessoa que me pediu uma oferta, e era um culto. Amém, irmão? Era um culto de quê? Não sei, só sei que na hora da oferta eu fui lá e dei oferta. Aí a gente vai descobrir que o culto não era para Deus.
era um culto a demônios. Irmão, você ofertou para comprar a galinha, a galinha para o sacrifício que ia destruir o seu casamento. Ofertou sem direção. Quantos estão entendendo? Deu e ajudou sem direção. Teve alguém, pastor, tem alguém precisando de dinheiro, e ele me pediu dinheiro emprestado. Você perguntou para quê? Não. E o que essa pessoa fez? Comprou uma arma. Comprou uma arma com esse dinheiro. Quem está entendendo? Diga amém. Tudo que você for fazer tem que ter uma direção de Deus. Isso é estrutura, amém? Você pode abrir legalidades na sua vida, a palavra é forte hoje, viu gente? Legalidades na sua vida por fazer o bem à pessoa errada. Eu tenho, e se eu tenho, eu quero ajudar. Eu tenho, e se eu tenho, eu quero dar. Mas será que Deus gostaria que isso acontecesse? Talvez você entrou em problemas que não eram seus. Talvez você entrou em situações que não deveria ter entrado. Entrou em conflitos que não deveria entrar. Tem um exemplo bíblico muito interessante. Josafá era um homem abençoado, um homem da linhagem de Davi, cheio de Deus, um homem conhecido pela bondade, mas ele entrou em uma guerra que não era dele. Ele entrou na guerra do rei Jeú, né? Não, Joás, né? Não me lembro o nome dele agora. Como? O rei Acabe, obrigado. Ele entrou na guerra do rei Acabe, a guerra que não era dele. E aí, irmão, quem entra numa guerra, olha, e Deus está do outro lado, é muito ruim, não é isso? Nunca entre numa guerra que Deus está do outro lado. Pastor, isso pode ter acontecido comigo? Claro que pode ter acontecido com você, porque talvez você não pediu a direção de Deus para aquilo que você estava fazendo. Sempre busque a direção de Deus, porque em muitos casos, irmãos, Deus seca recursos. Olha aqui para mim, Deus seca recursos para nos ensinar. E quando Deus ele diminui os recursos para nos ensinar, se tiver alguém que se intromete nisso, ele está lutando diretamente contra Deus. E se está lutando diretamente contra Deus, vai perder, e vai perder tempo, e vai muitas das vezes entrar até dentro de um processo também semelhante a esse, amém? Portanto, nós precisamos estar vivendo uma estrutura de Deus, receber a bênção de Deus e viver conforme o que o Senhor nos leva, que o Senhor nos guia para a gente viver. Precisamos de uma estrutura emocional, não agir por emoção, mas agir com o propósito de Deus. Não agir por emoção. Vocês estão aqui, gente? Amém? Parece que teve gente que foi embora agora. Precisamos ter uma estrutura emocional. O que é estrutura emocional, pastor? Coração, irmão. Seus sentimentos têm que estar guardados no Senhor. O seu coração tem que estar guardado no Senhor. Você precisa, guardar a sua alma, guardar os seus sentimentos, guardar o seu coração, de forma que o Senhor, aleluias, o Senhor está filtrando tudo que vive na sua vida, tudo que funciona na sua vida, tudo que funciona no seu pensamento, filtrado pelo Senhor. Às vezes as nossas emoções nos levam a cada situação difícil, porque a gente está emocionalmente abalado, e alguém emocionalmente abalado não sabe lidar com dinheiro, alguém emocionalmente abalado não sabe lidar com relacionamento, alguém emocionalmente abalado não sabe lidar com as situações da vida. Aí o Senhor traz um controle, amém? Diga comigo, equilíbrio. Esse equilíbrio emocional era o que Davi tinha, um homem equilibrado. Ele segurou as pontas. Vou te dar um exemplo aqui, a casa de Davi é quarta-feira, mas só um parêntese aqui. Observa o homem com uma estrutura emocional como essa. Primeira decepção, o rei mandou ele embora, falou assim, não é para você ficar nessa guerra, volta para sua casa, porque eu sei que você é dos de Saul, e chegando lá você vai lutar contra nós, então volte para trás. Primeira decepção. Chegando em casa, em Ziclag, quando ele estava chegando em casa,
ele viu a fumaça, a cidade toda destruída. Terceira decepção, as esposas dele, os filhos foram capturados, levados cativos. Terceira decepção. Quarta decepção, os soldados de Davi, todos eles se levantaram contra Davi e queriam apedrejar ele. Agora, olha o equilíbrio emocional. Davi buscou a direção do Senhor. Buscou a direção de Deus. Ele falou assim: Senhor, eu posso perseguir os meus inimigos, eu posso perseguir os amalequitas. E então o Senhor falou: pode ir que eu serei contigo. Ele foi lá, olha a estrutura emocional. Se fosse talvez um de nós, ia deitar no chão e chorar. Mas ele, como rei, coroa na cabeça, estrutura emocional. Aleluias. Ele foi lá e recuperou as suas esposas, recuperou seus filhos, recuperou tudo que ele tinha, destruiu o inimigo e voltou de cabeça erguida. Deus tem essa estrutura emocional para você, meu irmão. É essa estrutura emocional. Eu falei hoje pela manhã e repito: sentar e chorar, lamentar, gritar, nunca levou ninguém a lugar algum. O segredo é você ter um equilíbrio emocional e você lutar contra as suas guerras, da maneira de Deus. Estrutura emocional. Agora, se você quer um conselho, diga glória a Deus. Você não vai ficar quieto, meu filho. Silêncio aqui, não vai ter silêncio hoje. Não abra o seu coração para ninguém. Quer ter estrutura emocional? Não conte os seus segredos para ninguém. Pastor, como assim? Eu tenho os meus amigos, as pessoas que eu ando todo dia. Não conte os seus segredos para ninguém. Por quê, pastor? Porque os seus segredos, eles são para você, Deus e, se você é casado, seu cônjuge. Nenhum segredo mais. Pastor, eu não sou casado, mãe. Mas a minha mãe não entende. É por isso mesmo que você tem que contar para ela. Eu não vou falar nada com meu marido porque ele não entende. Mas é porque ele não entende mesmo que você tem que abrir o seu coração. Por que, pastor, que eu não devo abrir meu coração para ninguém? Porque se você abrir o seu coração, você se torna refém. O dia que a pessoa quiser te destruir, explode. Quem está entendendo? O dia que essa pessoa estiver brava com você, a sua vida emocional, a sua estrutura emocional vai abaixo. Você perde toda a sua estrutura emocional. As pessoas têm que falar daquilo que é de fora. As pessoas não conhecem o interior da árvore, elas conhecem a árvore pelo fruto. Quem come da maçã sabe que o pé de maçã é bom. É o fruto que revela. Não, o interior, você não vê o pé de maçã contando, fala, gente, esse mês foi isso, não. O interior não se revela o interior. Se revela o fruto. As pessoas conhecerão você pelos frutos daquilo que você faz. Elas vão falar dos frutos, porque a nossa estrutura é abalada quando se fala do interior, quando se fala dos sentimentos, quando se fala dos segredos. E olha, irmãos, esses segredos, eles muitas das vezes só levam à destruição. Por que, pastor, que eu não falo os meus segredos, esse segredo do meu coração para ninguém? Porque todo amigo tem um outro amigo que confia, e amigo que é amigo confia tudo. Amigo que é amigo confia tudo. Você aprendeu isso aonde? Novela. Não foi na Bíblia. Amigo confia tudo pro amigo. Novela da Globo ainda, irmão. Eu descobri esse negócio. Sabe por que as pessoas hoje em dia fazem esse negócio assim? Eu conto para você, e você conta para o outro, e você conta para o outro. Lembra da novela? Na novela era do mesmo jeito. A gente ouvia novela, chegava uma pessoa na feira e contava para o outro, e chegava a contar. Isso é novela, mas a novela acabou, irmão. Por que a novela acabou? Porque agora você conhece a palavra. E o seu coração agora é um coração fechado, amém? É um coração que só revela os seus segredos para Deus.
De vez em quando eu falo assim: meu amigo, eu vou abrir meu coração para você. Fala, pastor. Sabe o que eu faço? A minha visão tem que ser revelada. Todo mundo tem que conhecer. Pode escrever, irmão, em todo lugar, a minha visão. Agora o meu coração, somente Deus, vocês estão ouvindo, amém? Somente Deus e a minha esposa, no máximo. Não pode passar daí. Por quê, pastor? Porque Deus disse assim. Porque Deus disse assim: maldito é o homem que confia no homem. Por quê? Porque se a gente confia, a gente se destrói. Nós entregamos a nossa estrutura na mão de alguém, e a sua estrutura não pode ser entregue na mão de uma outra pessoa. Quantos estão entendendo? Digam amém. Não pode. Você precisa guardar o seu coração. Você precisa guardar em Deus o seu coração. Portanto, não abra o seu coração para ninguém. Pastor, e para quem que eu vou contar? Você se casou no espírito, você se casou na alma e você se casou no corpo. A partir de agora você é um com a sua esposa. A partir de agora você é uma só pessoa no corpo, você é só uma pessoa na alma e você é uma só pessoa no espírito. Se você não conta as suas coisas para o seu esposo e conta para uma outra pessoa, você está causando uma divisão. Vou falar de novo, irmão. Você é casado. Tem um dia que eu sou casado, pastor, não faz mal. Tem só um ano, não faz mal. Você é casado, tudo aquilo que tem no seu coração deve ser conhecido pela sua esposa. Tudo aquilo que tem no coração da esposa deve ser conhecido ao seu esposo, porque eles agora são um só. E é necessário essa mistura. Agora, se o homem tem segredos e não conta para a esposa e conta para o amigo, divisão. Se a mulher tem segredo, estou falando de coisa que existe, né, gente? Se a mulher tem segredos e conta os seus segredos para a amiga e o esposo não sabe de nada, divisão. E toda divisão causa discórdia, e toda discórdia causa separação. Para não falar a palavra divórcio, duas visões, duas direções, dois poderes. Portanto, casou. Tem muita gente preparando para casar. Estou fazendo uma preparação de casamento aqui. Não, vamos falar do namoro. Sabe para que serve o namoro? Conversar. O que você pensa sobre filhos? Eu quero ter 4, que nem o pastor Fábio. Resolvido. O que você pensa sobre casa? Não, eu quero ter uma casa com 2 quartos. Eu quero ter uma casa com 4 quartos. Ou eu quero morar em tal país ou em tal país. Isso é namoro, estrutura. Como as pessoas namoram hoje em dia? Só falo se você dá glória a Deus, não falo não. Quando eu falo essas coisas eu corro risco de vida, irmãos. Como as pessoas fazem? Vai namorar, eles nem conversam. O tempo todo, beijo e abraço, beijo e abraço, beijo e abraço, beijo e abraço, beijo. É se encontrar, beijo e abraço, beijo e abraço, beijo e abraço. Vai fazer o quê? Vai assistir um filme, não conversa. Depois que casa, o homem fala assim: eu quero viajar. Que história é essa de viajar? Não, mas eu sempre quis viajar. Eu não gosto de viajar, não, eu gosto de ficar em casa. E aí começa a dar briga, irmão. Por que começa a dar briga? Porque a cabeça está dividida. O corpo está unido, mas a mente não. Eu quero ir para a igreja domingo. Que história é essa de igreja? Eu nunca conversei com você sobre igreja, não. Você quer ser crente, você seja crente. Eu não conversou antes de casar. Tem que conversar antes de casar. Por quê? Antes de me casar, a minha esposa já sabia, a minha futura esposa no caso, né? Ela já sabia, esse é crente, ele vai para a igreja todo domingo. Então ela já sabia que domingo eu ia para a igreja. Agora, não, pastor, ele vai saber. Um dia ele vai saber. Não é possível ele ver, ele vai saber. Você quer ver homem, irmão? Você quer ver você errar? Tenta fazer o homem adivinhar uma coisa. Perdeu? Não adivinha. Às vezes acontece, a esposa mudou alguma coisa na decoração da casa.
Aí ela chega e fala assim para o homem, né? No caso eu, mas o homem. Eu falo assim: você reparou o que eu mudei na casa? E aí você fala assim: mudou, mudou. Não tenta fazer o homem adivinhar, não. Tem que ser claro, amém? Tem que ser claro nas coisas. Já mostra, já fala exatamente quem você é, amém? E do jeito que você gosta das coisas. É necessário uma administração emocional. É necessário uma administração espiritual. Você quer ser feliz? Quantos querem ser felizes? Quantos querem ter sucesso na vida? Aprenda a separar coisas emocionais de coisas espirituais. Aquilo que é espiritual não se resolve com emoções, e aquilo que é emoção não se resolve com coisas espirituais. Tem coisas entre o casal, ou entre pessoas, entre amigos, que tem que conversar, mas tem coisa que não pode conversar. Tem coisa que é espírito, e espírito a gente ora e expulsa em nome de Jesus. Tem um espírito de contenda, de confusão, agindo e tal, ora e repreende ele em nome de Jesus. Não adianta, irmão. Tem um espírito e uma pessoa fala uma coisa, e outra fala outra, e outra fala outra, e outra fala outra. Entenda, isso é um espírito de contenda que deve ser expulso com oração. É oração. Ora a Deus e ó, acabou. O problema acabou. Porque quanto mais fala, eu vou te dar um versículo bíblico sobre isso, que você vai ficar curado para sempre. Quanto mais fala, pior se torna o problema. Sabe o que a Bíblia diz? Se o seu irmão, olha aqui para mim, irmão, não foge não, isso aqui é bênção. Se o seu irmão errar contra você, vai até ele, procura ele, e se você resolve o problema, uma multidão de pecados. Resolve consigo uma multidão de pecados. Por que uma multidão de pecados? Porque se você não for até ele, o pecado só vai aumentando. Eu falo com o Cauã fala com o irmão, o outro fala com o irmão, o outro fala com o irmão, daqui a pouco todo mundo tem uma opinião diferente. E o problema só aumenta. Vai lá até o seu irmão e resolve de maneira espiritual. E acaba com o problema. Uma multidão de pecados foi anulado ali pelo poder de Deus. Tem um problema de contenda, ore. Ó. Mas ó os crentes, vamos orar, né, gente? Chega assim e fala assim: ô, Cauã, eu queria fazer uma campanha de oração. Por quê? Rapaz, fulano fez isso. Aí, de repente, esse amigo vai falar assim: rapaz, vamos chamar mais gente, né, para poder fazer essa campanha. Ninguém orou até agora. Vamos chamar mais gente. Irmão, daqui a pouco alastrou o problema. Quem quer ver a igreja destruída? Diga glória a Deus. Ninguém, né? Vou até falar logo para ver se ninguém resolve. Quem quer ver a igreja desanimada? Mas esses espíritos estão trabalhando, irmãos. Está trabalhando. O inimigo está doidinho para destruir a sua amizade. O inimigo está doidinho para abalar a sua estrutura. Porque abalado a sua estrutura, você fica com a cabeça inchada a semana inteira, irmão. Você não consegue orar, você não consegue jejuar, você não consegue trabalhar bem, por causa de uma frase, às vezes por causa de uma palavra, por causa de uma contenda. E o que eu faço, pastor? Age de maneira espiritual, irmão. Acaba com o problema de uma vez por todas. Ó, não fala mais nada para ninguém. As pessoas, olha, briguei com a minha esposa, um exemplo. Briguei com a minha esposa, ao invés de eu ir conversar com ela e fazer as pazes, eu começo a ligar para todo mundo: ó, gente, me ajuda aí em oração que eu briguei com a minha esposa. O que eu estou fazendo? Está todo mundo falando daquele mesmo assunto. Vocês estão aqui, gente, amém? Está todo mundo falando daquele assunto. O problema resolveu ou piorou? O problema resolveu ou piorou? É eu que tenho que ir até ela e resolver o problema junto com ela. Você entendeu? Diga glória a Deus. Administre a sua vida emocional. Faça a separação, querido, entre o que é emocional e separação entre aquilo que é espiritual. Quando a gente faz separação, a gente já vê, fala assim: isso aqui é carne, isso aqui é espírito. Amém? Quando nós olhamos para algumas situações, a gente precisa separar. Fala assim: ó, não vamos lutar não.
Às vezes, olha, ouvi falar que uma pessoa chamada tal falou isso do pastor. Falou, irmão, falou mesmo. Vou pegar o telefone agora e ligar para ela. Não. Sabe por quê? Porque a minha luta não é contra a carne. A minha luta não é contra sangue, mas é contra as hostes, é contra os principados, é contra as potestades. Falou mal de mim? Ó. Primeiro eu vou repreender esse demônio. Por que eu vou repreender esse demônio? Ó, estou em silêncio. O homem espiritual, gente, isso é ser homem espiritual. Ó, silêncio. Oração, esperando. Pastor, não espera. Isso é ser espiritual. Não espera, porque resolve as coisas no espírito primeiro. Ora a Deus, repreende o espírito, porque se você não repreender o espírito, quando você for falar do assunto com alguém, o problema aumenta, porque esse espírito está operando. E aí você vai lá, irmão, e resolve o problema no espírito. Quando você vai conversar com a pessoa, o problema já está praticamente resolvido, para a glória do Senhor Jesus. O espírito está destronado, e por isso que nós precisamos fazer separação. Os demônios que foram liberados para atrapalhar a sua vida precisam ser detectados. Dá nome para eles. Antigamente eu achava errado as pessoas falar os nomes dos demônios, mas agora eu sei para que serve. Quando eles falam pombagira, é espírito de sensualidade. Quando eles falam espírito de contenda, a gente já sabe que é fofoca, essas coisas. Quando fala que é espíritos familiares, a gente já sabe, aqueles que vêm para destruir os nossos filhos. É importante saber os nomes e detectar. Agora, irmãos, nós somos crentes, nós somos cristãos, e nós ignoramos essas coisas. Glória a Deus, diga assim, a novela acabou. A partir de hoje é no espírito. Em nome de Jesus, a partir de hoje é no espírito. E portanto, a administração da sua vida emocional e a administração na sua vida espiritual. Glória a Deus. Administração espiritual, irmãos. Você chega para trabalhar. Vou vir para cá que vocês estão muito quietinhos. Você chega para trabalhar. Quando você chega para trabalhar em uma casa, aquela casa tem espíritos, e você carrega o Espírito Santo. A sua primeira oração destrona os espíritos e dá liberdade para o Espírito Santo. A luta, a batalha começa assim. E qual é o problema? Talvez já aconteceu com você. Você está trabalhando, você começa a ficar nervoso do nada. Ninguém ligou para você, ninguém falou nada com você, você começa a ficar nervoso, você começa a ficar bravo, esqueceu de orar, esqueceu de entregar aquele lugar para o Espírito Santo. Quando você entra numa casa, quando você entra num trabalho, quando você pisa a planta dos seus pés, aquele lugar é dado a você por herança, no Espírito. Quem opera naquele lugar ali é o Espírito Santo de Deus. Portanto, quando você ora, você fala assim: Senhor, eu abençoo os donos dessa casa. Senhor, eu abençoo o patrão dessa casa, o chefe dessa obra. Eu abençoo, Senhor, os filhos dessa pessoa. Eu abençoo essa casa, Deus, e todos esses cômodos aqui. Se tiver demônios, que eles saiam em nome de Jesus. E você ora e abençoa aquele lugar. Irmão, você vai ministrar a bênção naquele lugar. Além do seu trabalho ser abençoado, você vai estar em paz, você vai ter sucesso, e aquela família também vai ser abençoada. Mas os crentes não fazem separação. Eles trabalham, né? E no trabalho ele não ora. Não, querido, primeiro você vence no espírito. Eu tenho uma empresa, ela é espiritual. Eu sou empregado, meu emprego é espiritual. Eu sou dono de uma, eu sou o gerenciador da minha casa, a minha casa é espiritual. E como um homem espiritual, vou falar para os jovens aqui para ver se eles dão pelo menos um glória a Deus. Como um homem espiritual, eu não posso aceitar um demônio agindo na minha casa. Como um homem, uma mulher espiritual como vocês aqui, não pode permitir o espírito maligno no quarto de vocês. Não pode permitir na sua vida. Você tem que ser a autoridade de Deus nos lugares aonde você está. Amém?
Alguém pode entender essa palavra e dar um glória a Deus? Então você precisa administrar a sua vida, ter uma estrutura espiritual, ter uma estrutura emocional, ter uma estrutura física. Amém, irmãos? Não, pastor? Meu negócio é fé. Meu negócio é fé e Deus está comigo e eu vou agir pela fé. Pastor, não precisa nem fazer nada não, eu só na fé. Irmão, como é que está a sua vida? Pastor, está uma luta grande, mas eu tenho fé que vai melhorar. Você está fazendo o que para isso? Nada, mas Deus vai fazer. Está errado. Deus vai fazer, mas Ele vai usar você para fazer. Amém, gente? Deus vai usar você para transformar, para mudar a história da sua vida. Casou? Pastor, eu casei. Irmão, como é que está a estrutura, as coisas e tal? Pastor, é só fé, porque, pastor, só Deus, pastor. Só Deus. Aí o pai, se o pai da moça não quiser não quiser fazer o casamento, ele fica até bravo. Meu filho, você tem o quê? Rapaz, tem o Navigor, tem um passe Navigor e tem um tênis. Você quer casar com a minha filha? Quero. Rapaz, não faz isso não, moço, com a minha filha não. Quem está entendendo, diga amém. Isso não é desespero de um pai não, viu gente? Mas que estrutura tem para você casar? Nenhuma. De jeito nenhum. Por quê? Porque você é jovem hoje, criando uma estrutura, amém? Vou dizer para você como você vai criar uma estrutura, daqui a pouquinho eu falo para você. Você precisa criar essa estrutura. Depois que casou, tem que criar essa estrutura. Tem filhos, criar essa estrutura. Não, pastor, eu tenho filhos, mas eu vou viver pela fé. Não vai viver pela fé, meu filho. Quantas pessoas decidiram isso? Falaram assim, não, vou viver pela fé e sai viajando e pregando pelo mundo inteiro, vivendo pela fé, e Deus está cuidando da minha casa, não preciso me preocupar, eu faço a obra de Deus e Deus cuidando da minha casa, perde a família, perde o ministério, perde tudo, porque esqueceu do mais importante, estrutura. Crente tem que ter estrutura, amém? Quem que conhece José? José da Bíblia, filho de Jacó, um homem cheio de virtude de Deus, com uma estrutura emocional e uma estrutura espiritual extraordinária. Aonde ele ia, Gileade, aonde José ia, a bênção do Senhor estava com ele. E não era por causa da sua fé, mas por causa dos seus princípios. Ele tinha fé, mas ele aplicava princípios. E como assim aplicar os princípios, pastor? Porque eu preciso de fé para aplicar os princípios. Eu tenho que acreditar que aplicando os princípios eu vou ter as bênçãos do Senhor. Então observe que aplicando os seus princípios, aonde José estava, prosperava. Por que prosperava? Porque aonde ele entrou na casa de Potifar, e Potifar foi próspero. Ele entrou na prisão, e a prisão foi próspera. Ele foi para o palácio de Faraó, e o país se tornou o país mais rico de todo o mundo. Por causa da fé de José? Não. Não só pela fé de José, por causa da estrutura espiritual, emocional e material de José. Você quer criar uma estrutura hoje? Então pega o que José fez. Quando José entrou na casa de Potifar, ele aplicou o princípio. Qual o princípio? Daquilo que eu recebo, daquilo que eu tenho de Deus, 20%, diga comigo 20%. Lá está escrito 1/5, mas 1/5 é igual a 20%. 20% do que eu recebo, eu não posso gastar. Ah, pastor, eu sou jovem, a minha mesada é só 20 euros. Vai aprendendo desde já. 20% é a estrutura do próximo mês. José ia aplicando. Na casa de Potifar, pensa numa casa abençoada, porque a tesouraria estava na mão de José. A tesouraria de Potifar, nas mãos de José. E ele coordenando tudo aquilo, entradas, tanto, saídas, tanto. Talvez, irmão, estou falando para pessoas aqui, claro que eu falo com humildade, com respeito, que não sabe quanto que é as suas entradas. Também não sabe nem quanto que você gastou no mês passado. Por quê? Pela fé, pastor. Pela fé a gente vai vencendo. E talvez as suas contas vão ficando só negativas. Vão ficando negativas. Vão ficando negativas.
porque você não tem controlado entradas e saídas da sua casa. Mas a partir de hoje você vai aprender essa estrutura. 80% gastos, investimentos. 20% é a estrutura do próximo mês. Aí no próximo mês, 20% a estrutura do próximo mês. Depois no próximo mês, 20% a estrutura do próximo mês. E assim você vai ter uma grande estrutura. Vai ter uma grande estrutura. Se vinha um imprevisto, veio uma crise, porque veio a crise depois de 7 anos. José viveu isso na bonança, dos 7 anos de bonança, dos 7 anos de prosperidade, 7 anos de colheitas abundantes. Ele guardou os 20%. E desses 20% que ele guardou, fez uma grande diferença. Ele foi o provedor para muitas famílias depois que veio a crise. E a Bíblia chama o crente de coluna. A Bíblia chama o crente de palmeira, aquela árvore que quando vem o vento, ela não quebra. E por que, irmãos, que os crentes hoje, não precisa nem soprar, em pensar em soprar, caiu? Falta de estrutura. Confunde fé com estrutura. Pastor, a conta não fechou, mas pela fé vai dar certo o mês que vem. Aí eu vou falar que nem eu falei em francês. Aí o banco liga, o conselheiro do banco fala assim: e aí, meu amigo, como é que você está? E esse cheque aqui, como é que a gente faz? Quem está entendendo? E essa conta aqui, como é que a gente paga? Mas não tem dinheiro aí? Tem não. Rapaz, mas eu orei. Você orou, mas não deu certo não, irmão. E aí, o que a gente faz? Porque agora a conta está no decouvert, tudo e tal. Aí o que a pessoa faz? Vão para a igreja neopentecostal fazer uma campanha. E chega lá, Deus resolve todos os seus problemas. Não, senhor, aumenta o problema. Porque os últimos 10 contos que você tem no bolso, eles vão levar também esses últimos 10 contos. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Irmão, vocês estão tensos, mas eu vou até o final, amém? Rapaz, você precisa entender que nós somos colunas de Deus. Nós somos estruturas do reino. Nós somos templos de Deus. E os templos de Deus refletem a glória de Deus. Se a gente não pode, irmão, andar nas ruas porque a gente está devendo. Se a gente não pode passar na frente do mercado, na frente da farmácia, porque nós estamos devendo, tem algo de errado com a nossa estrutura. E muitas das vezes é por causa das nossas emoções, porque a gente não sabe dizer não para nós mesmos. Alguém liga para a gente e fala assim: olha, tem um encontro na pizzaria hoje à noite, e a pizza cara lá, mas é a melhor que tem na cidade. E você olha e fala assim: rapaz, não tem dinheiro não, mas eu vou pela fé. Irmão, já pegamos um aí já. Aí no outro dia, é o outro amigo que liga. E ele fala assim: rapaz, vamos lá no restaurante, tem, olha, a melhor picanha da cidade, hein? Vai inaugurar hoje. E ele fala assim: rapaz, eu fui na pizzaria ontem e gastei o que eu não tinha, mas olha, é picanha, né? Picanha não tem. E vai estar quem lá? Vai estar, não pode faltar. Você vai? Pela fé eu vou. Vou pela fé. Hã? Não, chegando lá, ele fala assim: gente, pode deixar que eu pago. Deixa que eu pago. Deus é comigo, Deus é comigo. Fulano fala assim: rapaz, eu estou aqui zerado. Tem gente assim, né? Estou aqui zerado, o que você acha? E tal. Ele fala: põe na minha conta, deixa comigo, eu pago esse negócio. E a gente já pensa assim, quando você ouve uma pessoa dessa falando, você fala assim: esse está na bênção, irmão. Está nada, ele está na prova, conversa. É só para uma demonstração de poder que ele não tem. Aí, irmão, depois a família dele sofre, ou ele mesmo sofre, e ele depois fica decepcionado um bom tempo e desaparece da igreja. E aí, irmão, o que acontece com você, rapaz? Estou desanimado. Desanimado por quê? Porque foi emocional naquele momento. A melhor maneira de ter estrutura é aprender a dizer não para si mesmo. O seu corpo, o seu ego fala assim: compra esse sapato, rapaz, você merece esse sapato. Compra essa roupa, ó,
500 euros essa calça, mas você merece essa calça, rapaz. Você. Irmão, na minha cidade tinha muito isso. As lojas, sabe, a loja que tem aquelas roupas muito caras, todo mundo só vestia aquelas roupas. E eu falava assim, mas fulano ganha 200 na época, né? 200, a calça custa 300. Você entendeu? Na época o salário que eu morava no Brasil era R$200 o salário, e a calça era mais ou menos esse preço. E eu falava assim, gente, mas como? Eu não conseguia, de jeito nenhum. Por quê, pastor? Porque a estrutura, aprender a dizer não para si mesmo. Convite vai aparecer um monte, irmão. Vai aparecer muitos convites, mas você precisa aprender a dizer não para você mesmo e administrar a sua vida material. Administrar. Pastor, mas as pessoas não vão entender. Elas vão entender sim. E talvez elas serão ensinadas por aquilo que você está vivendo. Porque o amigo que não sabe ouvir o não, não é amigo. Chega um amigo para você e fala assim, olha, me empresta 100 euros. E você fala assim, rapaz, é do leite do meu filho, mas eu vou te dar. Não, querido. Por que não? Porque aquilo não é seu. A sua estrutura não é sua. A estrutura da sua família não é sua. Não, pastor, mas é meu amigo. O seu amigo tem que ouvir não. O seu amigo tem, se ele não puder ouvir não, ele não é o seu amigo. Porque a sua estrutura, ela é inegociável. Não, pastor, é o meu aluguel, mas está aqui. Irmão, eu faço isso se for preciso. Faço isso. Chega aqui na igreja alguém que não tem condição, não pagou o aluguel, e fala assim, pastor, eu não paguei o aluguel, mas olha, eu quero ajudar a si mesmo. Fala, pode voltar para trás com esse dinheiro. Está errado. A sua estrutura não pode ser quebrada. Porque antes da gente ser um exemplo na igreja, tem que ser um exemplo lá fora. O que as pessoas, que testemunho que a gente dá para o proprietário da casa se a gente não paga o aluguel e a gente é dizimista? Se a gente não paga o aluguel da casa e a gente é ofertante na igreja? Se a gente não paga as nossas contas e mesmo assim a gente vai todo bonitão para a igreja? Nós estamos dando um mau testemunho para o mundo, sendo que a Bíblia diz que nós devemos ser luz no mundo. Aleluias, bendito é o nome do Senhor Jesus. Oh Deus, que palavra doce e abençoada que é essa que o Senhor está nos dando aqui hoje. Governar a sua estrutura emocional, querido. Isso é ter uma estrutura. Tem palavras que você tem que engolir e não falar. Isso é ser emocional. É ter um equilíbrio emocional. Não, pastor, eu não levo o desaforo para casa antes de ser crente. Depois de ser crente, você destrói ele na oração. Você destrói o orgulho na sua oração. Pastor, se falar isso comigo, eu falo isso. Isso era antes de ser crente. Hoje você tem uma estrutura emocional. Ah, pastor, se pisar no meu calo, eu arrebento, né? Tem até uma brincadeira aí que eu sou crente até aqui, mas o braço aqui não é crente não. Tem que ter vergonha de falar isso. Tudo seu tem que ser crente. Jesus comprou o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Estrutura. Mas pastor, é o meu amigo. No mundo era bem assim, irmãos. Quando um amigo estava fazendo aniversário, todo mundo, né, de repente, estava todo mundo quebrado, mas dava um jeito de pagar uma grade de cerveja, e depois era 2, e depois era 3, e a gente falava, de onde é que vem? Mas vem de algo da estrutura, não é isso? Vinha da estrutura. Então não podemos de forma alguma negociar a nossa estrutura. Você pode dizer comigo, só os que querem, amém? Só os que quiserem. Diga assim, eu não posso negociar a minha estrutura. Você já viu alguém fazendo isso? Olha, a pessoa vai com todas as emoções, porque o amigo convidou. Vamos lá naquela casa de apostas, aquele casino, vamos lá. E de repente a pessoa está lá e fala assim, não, eu vou ganhar. Ele aposta a casa dele. As crianças estão lá dormindo. A esposa está preocupada com ele. E ele colocou a casa dele em cima da mesa. Pá! Você acha que isso está certo? Está colocando em jogo aquilo que não é dele. Porque a minha casa não é minha.
Primeiro, a minha casa pertence a Deus, primeiro. Depois, uma parte da minha casa da minha esposa, outra parte dos meus filhos. Eu não posso negociar aquilo que não é meu. Quando é o carro, pastor, é a mesma coisa. O meu carro tem um lugar que é meu, mas tem o lugar da minha esposa, tem o lugar da Chloe, do Isaac, do Theo e do Noah. Aquele carro não é meu, aquele carro é nosso. Eu posso pegar o carro e vender a hora que eu quiser? Errado. Por quê? Porque eu estou mexendo com a estrutura familiar, e estrutura familiar é inegociável. Se tiver um segundo carro, esse segundo carro, aí sim ele é negociável. Agora, enquanto você tem um carro, enquanto você tem uma casa, enquanto você tem um lugar, isso é sua estrutura, e a sua estrutura ela é inegociável. Quem está entendendo a palavra de Deus? Isso é forte, irmão. Você pensa que não, mas pensa num negócio libertador isso aqui. Nunca na vida, alguém chega na sua casa e tem vendedores de todos os lados, pessoas que enganam a gente, pessoas que vendem coisas que a gente não precisa, de todos os lados, e você muitas das vezes negocia aquilo que não é seu, mas a partir de hoje não, a partir de hoje você vai aprender a dizer não para você mesmo. Eu falei aqui, eu não me lembro, acho que foi a minha primeira mensagem. Tem gente que quando senta com você na mesa, você já começou a ficar pobre, só de sentar com ele, porque ele vai te convencer, e ele vai te vender um produto, ele vai vender as coisas, e você, quanto mais tempo ali, irmão, você bebeu um café, já perdeu 100, cada meia hora, 500 euros que você vai perdendo na conversa. Daqui a pouco você levanta dali, você não tem mais nada, porque a pessoa vendeu tudo para você, e você está agora endividado para sempre. Por que isso é importante, pastor? Quando você senta com alguém, você faz aliança, querido. Sempre entenda quem é que para você, aonde você entra, aonde você sai, quem é que entra na sua casa, quem é que entra na sua vida, quem é que influencia você. Tem pessoa que começa a tentar me influenciar. Olha, a palavra dele, ela entra por aqui, ela sai por aqui, ó. Por quê? O princípio de Deus filtra tudo, ó, o princípio de Deus filtrando. Não, senhor, minha família, ela é inegociável. Quem é que se lembra, talvez só os mais velhos, acima de 30 anos, de uma febre no Brasil, que essa febre no Brasil era, vamos para o garimpo, vamos... Os paraenses que estão aqui, os do norte, sempre vai conhecer isso aí. Vamos para o garimpo, porque lá tem muito ouro, e nós vamos ficar ricos. Isso continua. O garimpo da França chama-se Champs-Élysées. Entra lá, tem restaurante que você entrou no restaurante, irmão, sua conta já vai para o negativo na hora, só de entrar no restaurante, né? Entrou na loja, pá, quebrou. E a pessoa ia para o garimpo, vendia tudo, Cauã, agora não acontece mais não, vendia tudo, e falava assim, eu confio que eu vou conseguir muito ouro. Quando chegava lá, já tinha 500 mil pessoas lá também, e ele não tinha lugar nem para começar a cavar, voltava para trás decepcionado. Aleluias. Mas isso não vai acontecer com você nunca, amém, irmãos? Porque você não vai negociar a sua estrutura. Uma vez uma pessoa ligou para mim, eu só falo essa se você dá glória a Deus. Ele disse assim, eu sabia que era enrolado. Ele ligou assim e falou assim, ô Fabinho, lá na minha cidade eles me conhecem como Fabinho. Ô Fabinho, você podia me emprestar essa quantidade, era uma quantidade alta, mas é só até sexta-feira, porque na sexta-feira eu já te pago. Eu falei, irmão, hoje é terça-feira, sexta-feira está chegando aí, vamos evitar esse constrangimento. Sexta-feira você recebe o dinheiro que você está para receber e já fica tudo certo. Você está entendendo? A minha estrutura. Por quê, pastor? Porque você perde um amigo, você empresta o dinheiro, você perde um amigo, você perde a sua estrutura, você perde um ano de trabalho. Tem que calcular isso, querido. Você sabia que você tem que calcular isso? Alguém fala para você de 200 euros, calcule. 200 euros são 3 dias de trabalho.
Não vai pagar não? 3 dias de trabalho, esse trabalho de graça. Estrutura emocional, física, entendimento. Emprestou o dinheiro, não vai devolver. Você vai trabalhar 3 dias de graça, por causa de uma decisão emocional que você teve. Qual é o problema? A pessoa que está do outro lado, muitas das vezes não sabe, não tem, talvez ela imagina mesmo que ela tenha condição, só que você, muitas das vezes, investe em algo que você praticamente tem certeza que não vai ter nenhum tipo de lucro. Só vai passar raiva, perder noite de sono, e vai trabalhar 3 dias de graça. Deixa eu perguntar, quem quer trabalhar de graça, diga glória a Deus. Como é que é o seu trabalho, pastor? Irmão, eu vou calcular aqui para você. Olha aqui para mim, eu estou falando de coisas. É claro que você vai falar, tem isso e tem isso. Amém, gente? Tem situações que sim, tem situações que não, certo? Toda regra tem uma exceção. Aí, olha aqui, você quebrando pedra o dia inteiro com uma picareta. Pá, pá, pá. Sexta-feira, acabou a última pedra. Pá. Ligou para você, o telefone ligou. Oh, meu querido, aleluia, irmão, que bênção, como é que você está? E a sua família, assim, está tudo bem, não sei o que e tal. Meu irmão, eu estou precisando de 400 euros, irmão. Você tem aí? Tenho. Me dá o número da sua conta, que é na hora. Semana inteira quebrando pedra, irmão. Semana inteira a sua estrutura na mão de alguém. Não está certo isso não, meu filho. Você precisa ter estrutura emocional para dizer sim, e você tem que ter estrutura emocional para dizer não. Pastor, o senhor já fez isso? Já. Ganhei um inimigo. Vou contar para vocês uma coisa assim, só nossa aqui. Está na live, mas ninguém está ouvindo. Uma vez eu trabalhei, o salário do mês, eu era desse de quebra-pedra. O salário do mês eu peguei e falei assim, irmão, está aqui, eu te empresto. Ganhei um inimigo, irmão. Perdi o amigo. Ganhei um inimigo. Porque eu sou daquele tipo de pessoa que não, se tiver que esquentar a cabeça, fala assim, vamos deixar para lá? Vamos partir para outra coisa? Ganhei um inimigo. Amém? Era só falar não posso. Não posso, essa é a minha estrutura. Quem está entendendo, diga amém. Não se deixe ser enganado por ninguém, mesmo que for por uma circunstância, amém? Porque o Senhor vai te dar vitória quando você agir com diligência, com sabedoria e com cuidado. Pastor, quer dizer que eu não posso abençoar ninguém a partir de hoje? Você pode. Pastor, não posso emprestar dinheiro para ninguém? Você pode. A Bíblia dá respaldo. Mas a gente não empresta da estrutura, a gente não investe da estrutura, nós não colocamos a estrutura nas mãos das pessoas. Nós podemos emprestar daquilo que nós temos sobrando da estrutura, nós podemos dar de graça aquilo que está sobrando da estrutura, colocar nas mãos de alguém, claro que com sabedoria, aquilo que está sobrando da estrutura, mas a nossa estrutura deve ser administrada todos os meses, porque se no mês que vem, Deus me livre e guarde, o Senhor nos cubra com o seu sangue, tem uma crise, você tem estrutura para gerenciar a crise, e é essa pessoa do Salmo 92, o justo florescerá como a palmeira, pode bater o vento para tudo quanto é lado, você está firme, você não cai, amém? Porque você tem uma estrutura, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, por favor, glória a Deus. Irmão, estou sendo fiel a Deus, hein? Se você ficar bravo comigo, vamos dar um jeito de sair rapidinho, né, Maera, para não dar problema assim para nós. Aproveitar que não tem muita criança, dá para sair correndo. Mas é para te abençoar, meu querido. Eu já vi muita gente caindo. Sabe por que eu estou ministrando essa palavra para você? Porque eu já vi muita gente caindo assim perto de mim. Eu falo assim, rapaz, mas o que aconteceu? E a pessoa contar, isso aqui que eu estou dizendo para você. E eu não quero que você caia, irmão. Eu quero ver você firme, em nome de Jesus.
Quero ver você firmado no Senhor, a sua casa firmada no Senhor, o seu casamento firmado no Senhor, dia após dia você vencendo os seus desafios, amém? Logo logo você tem estrutura para ter a sua documentação aqui na França, logo logo você tem estrutura para ter uma casa aqui na França, logo logo você tem estrutura para ter um bom carro, logo logo você tem estrutura para ter uma empresa, mas nunca sem estrutura, sempre com estrutura. Amém? Próxima vez que o devorador ligar para você, ele vai encontrar o Espírito Santo falando, amém? Volta para trás, Satanás, porque aqui está coberto pelo sangue de Jesus, amém, gente? Põe sua mão no coração. Ó Deus, eles estão bravos comigo, mas eu estou feliz em ser fiel a Ti. Que essa palavra nos cure, Senhor, que essa palavra nos cure. Deus, eu quero ministrar a Tua palavra, porque a Tua palavra nos cura, nos transforma, nos liberta. A Tua palavra tem o poder de nos levar, Santo Deus. Ó Pai querido, a Tua palavra tem poder de nos proteger. É a Tua palavra que repreende o mal que se levanta contra nós. É a Tua palavra, Senhor, que cria em nós uma estrutura física, uma estrutura emocional, uma estrutura espiritual. É a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que nos conduz na verdade. É a Tua palavra, Senhor. Ó Deus eterno, que mantém firme as nossas estacas. É a Tua palavra, Senhor, que nos conduz, ó Deus, para vivermos as Tuas vitórias. Em nome de Jesus, prepara-nos, Senhor, para viver a Tua bênção. Prepara-nos, Senhor, para viver a Tua prosperidade. Prepara-nos, Senhor, para sermos colunas e representantes do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém.